Contagem do Homer. Hoje são 9 dias do Homer. Dia 5 de abril, segunda-feira, início do dia 24 de Nissan de 5.781. Gente, eu tô tão feliz fazendo essa campanha e conversando com Deus que, olha, eu não sei nem explicar como meu coração está alegre. Hoje eu quero falar, recitar a bênção da contagem. Quero falar então sobre as aparições de Jesus. Porque, olha, ontem, quer dizer, o dia que terminou, que ainda é segunda, né? Ainda é dia 5, mas dia 23 de Nissan, que é um pouquinho antes das 18 horas, era o 8º dia do Homer. Nós vimos que no 7º dia aconteceu que o mar se abriu. No 8º dia aconteceu a descida do maná. 7 dias é plenitude, é o nome do eterno, é a gematria de Deus no hebraico é 7, porque é a plenitude. A gematria de Yeshua é 8. A gematria de Yeshua é 8 e que é o nosso Salvador, é 8, e no 8º dia ele desceu o maná. Tudo que acontece lá no Antigo Testamento, lá no Primeiro Testamento, aquela primeira Páscoa, e tudo é mostrando o Mashiach, mostrando Jesus. Então, da primeira Páscoa, lá no Egito, quando eles foram sair, naquela última praga, quando ceiaram a Páscoa, que à meia-noite o anjo passou e só poupou a casa daqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais, daquela Páscoa até a última Páscoa que Jesus ceiou, comeu com seus discípulos, dá um total de 2.448 anos. O calendário judaico está no ano 5.781. 5.781 menos 2.448 anos, que foi aquela ceia que Jesus fez com os discípulos e foi a última antes de morrer, dá um total daquele dia até o ano de hoje, 3.333 anos. Olha, vocês acham que existe coincidência? Então, 3.333 anos de Jesus até hoje, até este ano. Naquele ano de Jesus, teve 2 sábados. O sábado da Páscoa, o sábado que é a Páscoa, que é chamado Shabat, porque é um descanso, e o sábado que é o 7º dia, que já começava Pães Asmos. Então, os judeus celebraram a Páscoa, Jesus já tinha celebrado e já tinha morrido. Os judeus, então, celebraram a Páscoa, que é chamado Shabat, que é um descanso, e no dia seguinte ao Shabat era o sábado. Então, teve 2 sábados naquele tempo, e este ano também a Páscoa judaica, a Páscoa do calendário bíblico. Eu não quero falar Páscoa judaica, porque dá a impressão que alguém vai dizer, ai, mas então judeus... Não, a Páscoa bíblica, que caiu em 14 de Nissan, foi num sábado, e Pães Asmo, do sábado para um domingo, então foi 2 sábados este ano. Coincidência? Jamais. Eu não creio que é coincidência. Eu creio que Deus está falando muito forte nos dias de hoje. E também está disponível para dar muitas bênçãos para quem quiser receber. Eu vou recitar então aqui a bênção, tá? E vou falar mais um pouquinho. Então, primeiro eu quero dizer aqui, ó, Êxodo 16, 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o Senhor e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-los-á
para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer. Veja que o maná é a palavra. No princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tudo que foi criado, sem ele não teria nada sido criado. Então tudo tem as mãos dele. Então Yeshua, o Mashiach, nosso Salvador, é Deus. João fala isso desde o início. E Jesus, quando chegou, ele disse assim: olha, eu sou o pão da vida. Então, eu sou o pão. E como ele diz que é o pão, e nós comemos desse pão para a vida, porque aqueles que só comeram o maná morreram. Mas aquele que come do pão que eu der, Jesus está dizendo, esse viverá eternamente. Então, ele é o pão. Então, Moisés está falando assim, veja que o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso e põe nele um homer, cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. E como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e um homer é a 10ª parte do efa. Êxodo 16, do 31 ao 36. Então, estamos hoje, ontem foi o 8º dia e hoje são 9 dias da contagem do homer. Então, eu vou falar sobre o homer e também vou falar sobre as aparições de Jesus, uma em cada dia, tá? Então, olha, conte o homer para hoje, né? O homer para hoje é Gevurá da Gevurá. Gevurá é disciplina. Então, essa semana, essa que é a segunda semana das 7, porque são 7 semanas, 49 dias, estamos na segunda semana. Hoje são 9 dias que perfazem uma semana e 2 dias do homer. Gevurá da Gevurá. Gevurá é disciplina. Então, disciplina na disciplina. O que Deus quer, então, tratar essa semana sobre disciplina conosco? Examine o fator disciplina da disciplina. Será que a minha disciplina é contida ou é excessiva? Nem mais e nem menos. Tudo dentro de um controle. Tenho disciplina suficiente em minha vida e no trato com as pessoas? Sou organizado? Meu tempo é usado com eficiência? Por que tenho problema com disciplina? E o que posso fazer para corrigir isso? Reservo tempo todos os dias para conferir pessoalmente meus compromissos, planos, projetos e realizações? Minha disciplina inclui os outros aspectos emocionais como bondade, tolerância, amor, justiça, ética e lealdade, sem os quais a disciplina não consegue ser eficaz e saudável. Exercício para o dia de hoje, que começa agora e termina amanhã às 18 horas. Faça um roteiro de plano detalhado para o seu dia. Então, trace uma meta. Trace uma meta, faz um roteiro com plano detalhado para o seu dia. E ao fim do período, todos os dias você vai recalchutando aquele plano. E ao fim do período, que período? Esse período de 49 dias ou 7 semanas, veja se conseguiu cumprir o que você planejou hoje. Então, isso é importante. Esse é um exercício do dia que você vai colocar, fazer um roteiro, traçando uma meta com plano detalhado. E todos os dias vai arrumando esse plano. Ao final do período, veja se conseguiu cumprir o planejado. Vamos fazer a oração
Depois eu vou falar da aparição de Jesus, da primeira aparição, e ler o Salmo. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu al sefirat ha-omer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou quanto à contagem do Homer. Vou ler o Salmo então e depois vou falar sobre a aparição de Jesus. Salmo 29. Davi exorta a louvar a majestade de Deus. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja e o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu tempo, cada um diz: glória! O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Glória a Deus por isso. Então, como nós estamos fazendo um paralelo entre aquela festa e tudo o que aconteceu nos dias de Moisés, nos dias de Jesus e hoje, nós vamos falar então agora sobre as aparições corporais de Jesus após a ressurreição. Então, da ressurreição até a ascensão de Jesus, Jesus apareceu aos discípulos durante um período de 40 dias. E para quem ele apareceu primeiro? A primeira aparição foi para Maria de Magdala. Foi traduzido para nós como Maria Madalena, mas tudo bem. Magdala é uma cidade, mas na forma como foi traduzido, dá a impressão que é Maria Madalena, parece um nome, né? Tudo um nome só. Mas ela é Maria de Magdala. Olha o que diz Marcos 16:9. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Que privilégio! Marcos 16:9. É um privilégio de dar glória a Deus. E João 20, do verso 15 ao 18, diz: E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que virá o Senhor e que ele lhes dissera isto. João capítulo 20, verso 15 a 18. Que Deus abençoe a sua vida e até a contagem de amanhã.